Bem, pessoal, vamos tentar continuar aqui. Então, agora a gente chega no COT, né? Custo operacional total. Então, custo operacional total compõe-se de todos os itens de custos variáveis, porque, sobretudo, o COI, a gente considera variável, energia, mão de obra. Existe um dilema entre fixo e variável, mas conceitualmente o custo fixo ele se mantém independente do volume produzido. E o custo variável varia de acordo com o volume produzido. Então, a alimentação animal, por exemplo, é diretamente proporcional à produção. Então, a gente tem que estar sempre observando isso. Alguns itens, como mão de obra, alguns consideram fixo. Mas na produção agropecuária, o mais tradicional é que a gente considere fixo só itens de depreciação, mão de obra familiar e capital empatado, que é o que a gente vai começar a ver agora, tá? Então, além dos custos variáveis que vem do COI, a gente adiciona uma parcela de custos fixos, principalmente a depreciação, porque a depreciação é a perda do valor de um bem. Então, você comprar um carro, mesmo que você não use o carro, se ele ficar parado na garagem, ele está perdendo valor. Então, veja, numa empresa, mesmo que você produza um item ou 1000 itens, a perda de valor daquele equipamento, ela continua acontecendo naturalmente com o tempo, tá? Então, a depreciação é um custo extremamente fixo. Então, se a gente tem um bem, a gente tem que usar esse bem para justificar todo o investimento que foi feito nele. Se a gente usa pouco, a gente vai ver o quanto isso vai pesar no final, porque esse pouco tem que bancar essa desvalorização, que às vezes é muito alta, tá? E a mão de obra familiar, que embora não remunerada, realiza serviços básicos. Ou eu posso considerar o prolabore do produtor rural. É muito comum o produtor misturar as contas da fazenda com as contas pessoais. Isso é péssimo, isso é muito difícil para os profissionais que trabalham em fazenda. Porque você, de repente, faz uma viagem e desanda tudo, né? Tem um gasto familiar, às vezes eu faço uma brincadeira em sala sobre isso, que o aluno vai estudar fora e começa a pedir dinheiro para o pai e, de repente, desestrutura a fazenda. Porque a mistura das contas é um grande problema. Então, a gente tem que conseguir separar isso para entender como é que está a situação da empresa, tá? Esse é um desafio que vocês têm. Então, aqui no COT, que é o segundo item, segundo nível de análise, lembra? Ele está considerando longo prazo, porque se a depreciação é a desvalorização no longo prazo, se a mão de obra familiar atualmente está tudo ok, mas e no longo prazo? Se a gente precisar substituir por uma mão de obra remunerada, ou se essa mão de obra familiar precisar receber efetivamente um pagamento. A fazenda tem condição de pagar? A remuneração que hoje existe arca com esse custo implícito? Então, esses são os itens. Nas depreciações, nós calculamos depreciações de benfeitorias. Benfeitoria a gente considera casa, armazém, estrutura física, né? Máquina, então praticamente todo tipo de máquina. Então, uma forrageira, ou aqui o pessoal fala outros nomes, né? Picadeira, um trator, uma ordenhadeira mecânica, que mais? A maior parte desses equipamentos. Agora, quando a gente está falando assim, enxada, balde, esses são utensílios. O tempo de vida deles é muito curto para justificar um cálculo de depreciação. Mas é sempre bom a gente colocar no custo geral de uma propriedade um percentual de reposição desses itens aí, gira em torno de 5 a 20%, depende muito do sistema, né? Então, vocês têm que observar muito como o sistema acontece. Então, máquinas, é bom ver o tempo de vida útil dessas máquinas, em geral 10 anos, tá? E animais de serviço, o que são animais de serviço? Um boi para carro, porque o boi trabalha, ele presta serviço ali na atividade. Um cavalo, mas não é aquele cavalo de lazer, né, de vaquejada muitas vezes, mas um cavalo que presta serviço, ele é usado em montaria para ir buscar os animais, ou ele puxa a carroça, esse animal de serviço.
E a gente considera também, por exemplo, as vacas que produzem leite. Porque o fim não é o abate desse animal, mas é que ele presta o serviço da produção daquele leite. Só que aí tem uma ressalva no caso. Se eu faço a recria, se não me engano eu falei disso numa aula síncrona, mas vale reforçar. Animais que prestam esse tipo de serviço, se você mantém os mais jovens para repor esses animais, você já está tendo um custo de reposição dentro do seu sistema. Por exemplo, uma porca no setor do suíno, né, uma fêmea de reprodução, é uma parideira. Então, aquele animal ele vai ficar vários anos ou um período longo na propriedade. Ele costuma ter uma genética melhor, ter um tratamento. Então, a gente tem que considerar repor essa genética de qualidade. Agora, se eu deixo o suíno crescer uma fêmea para repor, eu já estou arcando com aquele custo. Então, ele não é um custo implícito, ele é um custo efetivo, porque eu estou alimentando esse animal. Então, nas fazendas que ficam as bezerras fêmeas, e elas são alimentadas, mantidas na estrutura da fazenda para a reposição das vacas, nós não calculamos a depreciação. Porque senão é como se a gente estivesse calculando duas vezes. O custo que a gente teria na hora de comprar vacas novas e outro, mantendo um animal jovem que eu vou fazer essa reposição já internamente, certo? E forrageiras não anuais. Isso é bem interessante, inclusive, para o pessoal da agronomia. Aqui está falando de leite, forrageira, mas pomar, por exemplo, a gente tem que calcular a depreciação. Por que não anuais? Por exemplo, milho. Milho, todo ano eu planto, porque o ciclo do milho é curto, é só 3 meses. Então, assim, eu planto, eu efetivamente gasto aquele dinheiro, eu colho naquele ano e consumo. Mas quando eu tenho, por exemplo, como é que chama, gente? Que negócio de capim? Uma capineira que dura em torno de 6 anos. Eu vou lá, vou fazer análise de solo, vou fazer a adubação desse solo, vou fazer sistema de irrigação, comprar mudas boas de um capim. Então, sei lá, eu gastei 6 mil reais nessa capineira e ela vai durar 6 anos. O que eu tenho que fazer? Daqui 6 anos, quando ela já tiver numa idade que a reposição desse capim não é tão boa mais, a nutrição, tô chutando aqui, tá? Eu vou ter que ter esse reinvestimento de colocar de novo uma capineira com qualidade. Então, essas forrageiras não anuais, que a gente não planta todo ano, que duram mais de um ano, a gente tem que diluir esse investimento pelo período que ele vai durar. Porque se a gente pega esse investimento e joga tudo dentro do sistema na época que a gente coloca, aquele leite vai ficar muito caro e o leite dos outros anos vai se beneficiar desse capim. Então, essa parte que a gente considera de investimento, uma maneira de incuti-lo no uso, no custo da produção ao longo do tempo, é através da depreciação, entendeu? No caso do pomar, vamos voltar lá. Eu tenho um pomar de manga. Quanto tempo dura um pomar de manga em uma produção interessante? Eu vou chutar mais ainda. Vamos imaginar que são 15 anos. Então, eu pego o investimento inicial. Eu comprei mudas de qualidade. Eu fiz uma análise de solo, correção, uma série de coisas e tal. Gastei 15 mil. Ou gastei 100 mil, não sei. Não posso tocar 100 mil para a primeira safra pagar, ou as primeiras. Eu tenho que diluir esses 100 mil ao longo do tempo que esse pomar consegue me aportar a riqueza da manga, né? A produção da manga. Então, toda manguinha que saía ali, ela tem uma parcela de custo relacionada a esse investimento inicial de implantação do pomar. Então, veja que a depreciação ela tem um sentido muito importante. Então, isso a gente faz por estimativa. Você vai ter pomares que duraram mais, menos. Muitos bens e equipamentos a gente já tem parâmetros de idade, vida útil. Outros não são muito exatos, mas a gente tem que ir para a literatura para chegar nesse valor. Vou dar um exemplo, as videiras, né? Estava no projeto de uva. Tem parreirais na Europa que tem 100 anos e eles dão valor a essa questão, né, do tempo, do histórico daquele parreiral, e a parreira continua produzindo bem, mas
comercialmente, com os parâmetros nacionais, enfim. Então, aqui a gente considera que um parreiral tem uma vida útil de 15 a 20 anos. Isso também não quer dizer que você vai destruir tudo. É igual quando eu falo, um carro tem uma vida útil de 10 anos, não quer dizer necessariamente que quando acabar esses 10 anos, acabou o carro. Não, a gente tem, vocês vão ver que na conta a gente considera o valor final. Por quanto eu consigo vender esse bem depois? Sei lá, vamos imaginar que esse pomar de manga eu consigo vender a madeira. Ou vamos imaginar que ele ainda vai durar mais algum tempo na propriedade. Então, não pense que essas contas não conseguem ser exatas, mas elas já amenizam esse risco que a gente tem do tempo na atividade, ok? Então, vamos lá, aqui tem um cálculozinho de depreciação, eu também vou tentar colocar a planilha para a gente usar. Então, vamos imaginar a depreciação desse trator. Não sei se vocês estão conseguindo ler direito. Então, eu vou ler aqui, custo não monetário. Então, o que é uma depreciação? É um custo não monetário. Por quê? Presta atenção aqui em mim, gente. Não lê ainda não. Porque eu não pago depreciação para ninguém. Lembra? Vamos voltar lá naquela situação. Meu carro está na garagem. Tem um carro zero, 50 mil reais e não sai com o carro. Ele, saiu da concessionária, ele já perdeu 5 mil de valorização, não é? Eu pago essa desvalorização para alguém? Não. Eu deixo de ganhar no futuro, mas eu não preciso pagar a depreciação a ninguém. Por isso que a gente fala que não é monetário, a gente não desembolsa. Lembra que no COI, que é custo operacional efetivo, a gente tem que pagar de fato? Aqui não. A gente percebe e mede a perda de valor, mas a gente não entrega esse dinheiro mais. Esse dinheiro já foi pago na aquisição daquele bem, tá? Então, ele é um custo não monetário, não há desembolso, eu não preciso pagar ninguém, decorrente do desgaste ou da obsolescência, que é o envelhecimento dos equipamentos, dos ativos imobilizados, máquinas, veículos, imóveis e instalações na fazenda. A conta, gente, é muito, muito simples. A depreciação, valor inicial menos valor final dividido pelo tempo de vida útil. Então, no exemplo aqui, 0 quilômetros, é adquirido, um trator 0 quilômetros é adquirido por 100 mil reais. A vida útil considerada em uma fazenda é de 10 anos. Essa questão do tempo de vida útil em trator, por exemplo, é muito comum o pessoal fazer por hora também. Então, você pode colocar por dia, por mês, por ano, por hora. Só lembrando que a medida que você coloca aqui, que vai vir aqui abaixo na fórmula, é que vai dar o resultado. Se eu colocar que um trator ele tem que trabalhar 10 mil horas, e eu dividir aqui, ele vai me dar o resultado, quanto que ela deprecia por hora. Se eu colocar a vida útil em ano, ele vai me dar quanto deprecia por ano. Se eu coloco, entendeu? É muito elementar, mas é bom ter esse cuidado. Às vezes vocês veem fórmula em outro lugar e falam, tá vendo? É por hora, não é por ano. Não, a gente pode mexer nisso. E depende, por exemplo, se eu alugo o trator, é mais interessante para mim imprimir uma depreciação por hora, porque eu cobro o aluguel por hora. Agora, se eu tô fechando custos mensais, eu vou colocar quantas horas o trator trabalhou naquele período, naquele mês. Mas se eu estou fazendo fechamento custo anual, quantas horas o trator trabalhou esse ano? Enfim, então, só para vocês estarem atentos. Então, vamos lá. Como que é essa conta, né? Valor inicial, o trator foi comprado por 100 mil reais, menos o valor final. Mas, professora, como é que eu vou saber o valor final do bem? A questão é, quem está no mercado tem que se inteirar, então eu posso sugerir assim, quanto está custando um trator hoje, uma agrale e tal, tem que falar o modelo, né, porque isso vai mudar muito o preço, com 10 anos de uso, se a gente está em 2020, quanto que está um desse de que é 2010? Então eu vou usar isso como parâmetro aproximado. Ah, mas eu não sei, ninguém à minha beira sabe. Entra no OLX, entra no mercado de produtos agrícolas, tem a tabela FIPE para chegar nesse valor. Tem que investigar, o que não pode é ficar esperando a informação bater na sua porta. Então, investigue quanto custaria esse bem com 10 anos de uso. Se de tudo você tiver muita dificuldade, às vezes o equipamento é fácil, né, como eu disse, mas às vezes algumas estruturas, uma represa, enfim, tem
cerca, algumas coisas são realmente difíceis de mensurar. A gente pode estabelecer um parâmetro de quantos por cento você vai considerar o valor final. 40%, 60%, usar o bom senso, ter uma noção do quão tem bens que depreciam muito rápido. Inclusive, eu estou passando para vocês, a só título de curiosidade, a fórmula mais simples de depreciação. Como ela é aceita, né, legalmente, e ela é muito fácil, muito utilizada, a gente está usando a fórmula da depreciação linear. Existem outras que justamente tentam corrigir o tempo. Eu não comentei que um carro, assim que sai da concessionária, ele perde mais valor? Quando ele vai ficando mais velho, ele estabiliza essa perda de valor. Então, existem algumas fórmulas de depreciação, de números decrescentes e outras mais, que indexam de maneira que no início da vida do bem, ele desvaloriza mais acentuadamente e depois ele começa a se estabilizar. Mas as fórmulas são bem mais trabalhosinhas e não justifica isso. Mas se vocês sentirem essa necessidade do ponto de vista gerencial, de mensurar isso, vocês também podem fazer, tá? Então, olha, nessa situação aqui, considerou-se o valor final desse trator de 40 mil reais. Qual seria a depreciação? 100 mil menos 40 mil, 60 mil dividido por 10. Corta, a depreciação do trator é 6 mil reais por ano. Gente, se você produzir 1 litro de leite ou se você produzir 100 mil litros de leite, esse é um valor que você está perdendo no seu sistema se você comprou esse trator. Isso é só a depreciação, tá? Depois a gente vai fazer a conta do capital empatado. O dinheiro que você empatou nesse trator e você podia estar ganhando em outra coisa, né? Que é o custo de oportunidade. Então, observem. É importante, se eu uso pouco, se eu usar esse trator só 1 hora, essa hora já sai custando para mim, fora combustível, tratorista e tudo mais, 6 mil reais. Se eu usar muitas horas, eu vou diluindo esse custo fixo pelo volume de uso. Por isso, para adquirir um bem, adquirir uma máquina, uma infraestrutura, eu tenho que ter volume de produção, tá? Vocês lembram lá que a margem é muito pequena, então muitas vezes é melhor alugar. Então, aqui tá, aproveitar melhor os ativos, utilizando-os em todo o seu potencial, é uma forma de reduzir custo. Pense no caso do trator do exemplo. Se ele for utilizado 1.000 horas por ano, a hora dele já sairá por R$6, porque eu diluí a depreciação por todo o volume de uso que ele teve. Caso ele seja subutilizado, a hora dele já sairá mais cara. Se eu usar só 100 horas, a hora já sai só a depreciação a R$60. Entenderam o raciocínio disso? Então, vou fazer aqui mais um exemplozinho. Eu vou tentar fazer a transição aqui da tela. Então, vamos ver se eu consigo. Então, naquela tabelinha que eu tô usando, né, gente? Eu fiz aqui pra gente fazer um exemplo. Vamos lá. Então, vou imaginar a depreciação de um carro popular. Na fazenda de vocês tem um carro, um utilitário, né? Uma estrada. Vamos imaginar que vocês vão comprar essa estrada zero. Ela custa em torno de 50 mil. Uns vão achar muito, outros vão achar pouco. A questão é a gente conseguir entender o raciocínio. Quanto que tá uma estrada 2010 hoje? Eu não vou saber exatamente. Eu gosto sempre de perguntar isso em sala de aula, que sempre tenho entendido de carro para me ajudar. Mas eu vou chutar aqui 30 mil. Aí também tem a galera do depende, né? Ah, professora, depende. Claro, depende muito. Depende do estado de conservação desse carro, se ele já foi batido, se ele é usado muito na zona rural, com buraco, ou se ele foi comprado por uma mulher que só vai para o trabalho e volta, enfim. A gente sabe que tem essa variação. Mas por isso a gente faz uma coisa aproximada, de novo, né? Então, o tempo de vida útil desse carro é 10 anos. Então, vamos lá. Então, qual é o cálculo de depreciação? É igual valor final, valor inicial
Eita, tá invertido aqui. É valor inicial menos valor final, me perdoe, dividido pelo tempo. R$ 2.000. Deixa eu só corrigir aqui. Escorrendo agora. Enfim. R$ 2.000, ok? Acompanharam? Eu peguei 50 mil, menos 30 mil deu 20 mil, dividido por 10, 2.000. Se eu usei o tempo em anos, meu resultado é em anos. Então, por ano, nosso carro, se a gente não usar, ele perde R$ 2.000. Em 10 anos, ele perde R$ 20.000 em valor. Qual é o raciocínio disso? Só para vocês entenderem o sentido, que eu acho que ajuda muito. O que eu tenho que fazer com essa informação? Eu tenho que conseguir economizar. Uma possibilidade era colocar todo ano R$ 2.000 na poupança. Eita, deixa eu... Não tá pegando, né? Deixa eu... Não sei como que eu faço aqui. Acho que agora eu vou conseguir. Eu consegui pegar R$ 2.000 todo ano e guardar na poupança. Aí, em 10 anos, eu vou ter R$ 20.000. Então, vamos colocar aqui. No ano de 2030, se eu economizar 2.000 todo ano, eu vou ter 20.000, né? Pra vocês entenderem. Meu carro, o valor final dele 10 anos depois não é 30 mil? Ele com 10 anos de uso não é 30 mil? Então, eu venho aqui, eu vendo o carro por 30 mil, eu já economizei 20, ou seja, eu recuperei os 50 mil do carro, somos 2, eu recuperei os 50 mil para conseguir comprar uma estrada nova de 50 mil. Aí vocês vão falar, mas daqui 10 anos a estrada não custa 50 mil. Realmente. Mas eu também posso, esses 2.000 que eu estou simplificando aqui, eu espero que você tenha colocado um investimento que rendeu. Eu espero que você consiga vender melhor isso aqui. Talvez o carro pode estar numa promoção, compre como produtor. Ou, ainda que o carro esteja valendo 60 mil, é muito mais fácil eu repor esse equipamento, esse carro, tendo 50 mil na mão, do que se eu tivesse só 30. Então, eu vou pegar esses 50, 52 mil, negociar e não pagar juro aqui, que juro é um grande problema também da remuneração de produtores. Porque se a margem dele é muito pequena e ele fica pagando juro, ele deixa ir embora essa margem, ok? Então, a gente faz isso para tudo, para tudo. Uma dica que eu dou do ponto de vista real, né? Que é o seguinte, vamos imaginar que eu comprei esse carro usado. Vamos mudar todo esse cenário aqui. Eu comprei esse carro usado e ele custou 30 mil. Como que eu faço agora, professora? Eu vou pensar, olha, esse carro, eu comprei ele em 2010, né? Como é que vai estar valendo um carro do ano 2000? Ele talvez esteja valendo uns 10 mil, vamos chutar aqui. Então, ou vale uns 15 mil, vamos mudar aqui só para não ficar diferente. Então, veja, esse é o valor que eu comprei o bem, esse é o valor final, e aqui eu vou ter R$ 1.500 por ano. Então, em 2030, eu deveria, 10 anos depois, economizar R$ 1.500. Eu vou vender meu carro por 15 mil, de novo, mudou a situação, eu vou ter 30 mil para repor um carro usado, como esse que eu comprei. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que eu acho mais interessante, ela é muito arbitrária novamente, é uma escolha do empresário, porque às vezes também eu compro um carro muito, cai nos pedaços, um trator muito velho, um trator que eu precisaria ter um melhor para que minha fazenda funcionasse melhor. Então, embora eu tenha comprado por 30 mil, para o cálculo de depreciação, eu elevo um pouquinho isso só para me forçar a economizar anualmente um pouco mais, e quando terminar esse período eu conseguir repor um carro um pouco melhor, comprar um carro um pouco mais novo, e aí assim, cada fase que eu for analisando, eu vou fazendo isso e vou melhorando a minha infraestrutura da empresa.
Então, vou imaginar aqui que agora eu comprei de 30 mil, mas no próxima compra, daqui 10 anos, eu quero comprar um carro de 45 mil. Então, eu vou ter que economizar 3 mil por ano. Lembra que eu tô falando de ano, tá, gente? 3 mil por ano é igual a 3 mil. Vamos pensar por mês, dividido por 12, R$ 250 por mês. Isso é só um bem. É muito importante que a gente só tenha estrutura se a gente conseguir arcar com essa reposição. Senão, a gente perde o nosso patrimônio. É isso que a gente vê muito nas fazendas que eu acompanho. A maioria delas paga o COI, mas quando chega nessa parte de depreciações, as fazendas têm dificuldade de pagar, porque o produtor, por vários motivos, a nossa ineficiência, produtividade baixa, falta de assistência técnica, a irregularidade pluviométrica, né? Então a falta de chuva, gera essa dificuldade da gente ter uma renda muito regular, falta de planejamento. Então, mas também a falta de noção de que a gente tem que fazer esses aportes de segurança para repor equipamento. Aí, outra questão, vocês podem falar, professora, mas a gente tem que pegar esse dinheiro da depreciação todo e pôr na poupança? Não, isso foi uma sugestão. Uma outra possibilidade que é a mais recomendada é que você pegue esse valor, reinvista na atividade, de maneira que a renda da propriedade melhore com esse reinvestimento contínuo, e aí a renda dela consiga arcar com essa reposição, tá? Mas se não, você também pode colocar no investimento de renda fixa, com remuneração um pouco melhor, seguro, não colocar em atividade de risco, não esse tipo de recurso, para que você consiga repor a estrutura, tá certo? Então, eu acredito que ficou claro, é muito simples essa conta, e a gente, então, vai passar para o custo total. Como já deu 26 minutos, eu vou parar aqui.